Você se sente cansado, sobrecarregado, como se estivesse lutando sozinho? Esta oração foi feita especialmente para você que está travando batalhas na alma, na mente, na família ou nas finanças. Hoje, com base no poderoso Salmo 144, vamos clamar ao Deus que treina nossas mãos para a guerra e nos dá força para vencer. Fique até o fim e ore comigo com fé, porque esta oração pode ser o ponto de virada da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu não venho como alguém derrotado. Eu venho como um guerreiro que, mesmo ferido, ainda tem fôlego para lutar. Venho diante de Ti, Deus de justiça, porque sei que não sou forte por mim mesmo, mas é o Senhor quem fortalece os meus braços e firma os meus passos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sim, Pai, Tu me ensinaste a guerrear em oração. Tu me mostraste que as minhas armas não são carnais, mas poderosas em Ti, para destruir fortalezas, quebrar cadeias e derrubar muralhas. Eu me levanto hoje contra tudo que tem me enfraquecido, contra o medo que paralisa, contra a culpa que acusa, contra a dor que insiste em ficar. Eu me levanto contra a voz do inimigo que tenta dizer que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que eu fui esquecido. Mas eu sei, meu Deus, que o Teu silêncio não é ausência, e mesmo quando eu não Te ouço, Tu estás lutando por mim. Mesmo quando não vejo, os Teus anjos estão acampados ao meu redor. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, o meu alto refúgio, o meu libertador. Sim, Senhor, Tu és a minha segurança. Enquanto muitos confiam em carros e cavalos, eu confio no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje eu Te peço, Pai, toca nos montes da minha vida e faz tudo tremer. Move as estruturas, toca onde ninguém pode tocar, restaura o que parecia perdido, da vida ao que já estava morto. Inclina os Teus céus e desce, Deus forte. Lança os Teus relâmpagos contra o inimigo que me cerca. Desbarata toda obra do mal, todo espírito de atraso, de doença, de divisão, de escassez. Seja agora lançado por terra em nome de Jesus. E se alguém que está orando comigo agora estiver no limite desesperado, sem forças, com a alma cansada, eu Te peço, abraça essa vida com Teu amor. Renova cada célula, cada emoção, cada pensamento. Reescreve essa história, Pai. Mostra que Tu ainda és o Deus que transforma o fim em recomeço. Levanta do pó o abatido, honra aquele que foi humilhado, exalta aquele que foi esquecido, porque Tu és Deus que levanta o improvável para envergonhar o poderoso. Hoje eu profetizo. Esse choro vai cessar, essa noite vai passar, essa guerra vai virar testemunho. E quando eu não souber mais como lutar, me ensina a descansar em Ti, porque o Senhor é o Deus que peleja por mim. Que toda cadeia seja quebrada, que toda enfermidade desapareça, que todo plano do inimigo se desfaça e que a Tua glória seja vista, Pai, não para o meu nome, mas para o Teu. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, eu oro, eu creio e eu tomo posse. A vitória já é minha. Amém. Glória a Deus, amados irmãos e irmãs em Cristo que se encontram neste exato momento, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, com o coração talvez apertado pela angústia, a mente turbulenta por preocupações incessantes, enfrentando batalhas silenciosas no seio familiar, ou lutando bravamente contra a escassez que teima em assombrar suas finanças, saibam que vocês não estão sozinhos nessa jornada. O Senhor, nosso Deus e Pai eterno, estende a sua mão poderosa neste instante para cada um de vocês. Esta oração que ecoa agora, fundamentada nas verdades imutáveis do Salmo 144, foi tecida especialmente para este tempo, para este clamor que emerge do mais profundo do seu ser. Unamo-nos em espírito e verdade, elevando nossas vozes em uma
Só fé ao Deus que nos capacita, que treina nossas mãos para a guerra espiritual e nos reveste de força divina para alcançarmos a vitória em cada fronte de batalha que enfrentamos. Permaneçam comigo até o último instante desta oração. Permitam que a fé floresça em seus corações, pois este momento, este clamor a Deus, pode ser o divisor de águas que transformará a sua história, o ponto de inflexão que os conduzirá da provação ao triunfo, da dor à renovação, da derrota à manifestação gloriosa da vitória que já nos foi concedida em Cristo Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai amoroso, que sondas os corações e conheces as profundezas da nossa alma. Neste dia, não nos apresentamos diante de Ti como seres derrotados, prostrados pelo desânimo e pela desesperança. Não. Nós nos achegamos à Tua presença santa como guerreiros resilientes, que mesmo carregando as marcas das feridas de incontáveis batalhas, ainda mantêm acesa a chama da fé, ainda possuem o fôlego da esperança para prosseguir na luta. Viemos à Tua presença, ó Deus de justiça e de infinita misericórdia, reconhecendo nossa fragilidade humana, confessando que em nós mesmos não há força suficiente para enfrentar os desafios que se levantam como gigantes em nosso caminho. Mas com corações confiantes, declaramos que é o Senhor quem nos fortalece, quem adestra nossos braços para empunhar as armas da oração e da fé, quem firma nossos passos em meio à tempestade, nos guiando pela vereda da vitória que já está preparada para nós. Bendito seja o Senhor, minha rocha inabalável, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Sim, Pai amado, desde o princípio, Tu nos ensinaste a guerrear no campo da oração, a clamar a Ti em todo tempo de angústia e aflição. Tu nos revelaste que as armas que empunhamos não são carnais, feitas de ódio, de contenda ou de violência terrena, mas sim armas espirituais, poderosas em Ti, capazes de destruir fortalezas de incredulidade, de quebrar as correntes que nos aprisionam em vícios e pecados, e de derrubar as muralhas de impedimento que o inimigo levanta para frustrar os Teus planos em nossas vidas. Portanto, em nome de Jesus, o Cristo vivo e vitorioso, nós nos levantamos hoje com ousadia e fé contra tudo aquilo que tem nos enfraquecido, minado nossa paz e roubado nossa alegria. Levantamo-nos contra o medo paralisante que nos impede de avançar, que nos sufoca com dúvidas e incertezas. Levantamo-nos contra a culpa corrosiva que nos acusa incessantemente, que nos aprisiona em um ciclo de remorso e autocondenação. Levantamo-nos contra a dor lancinante, seja ela física, emocional ou espiritual, que insiste em permanecer em nossos corpos e em nossas almas, como uma sombra constante em nossos dias. E com a autoridade que nos foi dada em Cristo, nós nos levantamos contra a voz insidiosa do inimigo, aquele que tenta nos convencer de que não vai dar certo, de que não há mais esperança, de que fomos esquecidos pelo próprio Deus. Mas nós sabemos, ó Deus fiel e presente, que o Teu silêncio jamais significa ausência. Mesmo nos momentos em que não conseguimos ouvir a Tua voz audível, quando a comunicação parece interrompida, nós cremos que Tu estás lutando em nosso favor, nos bastidores da existência, movendo céus e terra para nos garantir a vitória. Mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar a ação dos Teus exércitos celestiais, nós temos a certeza de que os Teus anjos poderosos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza inexpugnável, o meu alto refúgio seguro, o meu libertador poderoso. Sim, Senhor Jesus, Tu és a nossa segurança em meio ao caos, o nosso escudo contra os dardos inflamados do maligno, a rocha firme sobre a qual podemos construir nossas vidas. Enquanto muitos depositam sua confiança em bens materiais, em poder humano
em carros e cavalos que podem falhar, nós escolhemos confiar incondicionalmente no teu santo nome, ó Senhor dos Exércitos, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Neste dia, com corações contritos e esperançosos, nós te pedimos, Pai, toca nos montes dos nossos problemas, nas montanhas de dificuldades que se erguem diante de nós, e faz tudo tremer pela tua glória. Move as estruturas que nos aprisionam, os sistemas de opressão que nos sufocam. Toca naquilo que é impossível aos olhos humanos, onde a medicina não alcança, onde a lógica se esgota. Restaura aquilo que parecia irremediavelmente perdido, os sonhos desfeitos, os relacionamentos rompidos, a esperança que se esvaiu. Dá vida ao que já estava morto em nós, a alegria esquecida, a fé adormecida, o propósito que se obscureceu. Inclina os teus céus e desce, ó Deus forte e guerreiro, manifesta o teu poder em nosso meio, lança os teus relâmpagos de justiça contra todo inimigo que nos cerca, contra toda força maligna que se levanta para nos destruir. Desbarata toda obra do mal, todo plano de Satanás contra as nossas vidas, nossas famílias e nossos bens. Todo espírito de atraso que impede o nosso progresso, todo espírito de doença que enfraquece nossos corpos, todo espírito de divisão que semeia contenda e discórdia, todo espírito de escassez que nos priva do necessário, seja agora lançado por terra em nome poderoso de Jesus. E se houver alguém que está orando conosco neste momento, que se encontra no limite de suas forças, desesperado, com a alma profundamente cansada e ferida, nós te pedimos, ó Pai de amor e compaixão, abraça essa vida com o teu amor incondicional. Renova cada célula do seu corpo, cada fibra do seu ser, cada emoção que está em desequilíbrio, cada pensamento que o atormenta. Reescreve essa história, Pai. Mostra a essa alma aflita que tu ainda és o Deus que transforma o fim em um novo e glorioso recomeço. Levanta do pó o abatido, aquele que foi humilhado pelas circunstâncias da vida. Honra aquele que foi esquecido, marginalizado, que não recebeu o reconhecimento que merecia. Exalta aquele que foi desprezado, que foi considerado improvável aos olhos do mundo, porque tu és o Deus que levanta o improvável para envergonhar o poderoso, para confundir os sábios com a tua infinita sabedoria. Hoje, pela fé, nós profetizamos sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que oram conosco. Esse choro angustiante vai cessar. Essa noite escura de provação vai passar. E essa guerra que estamos enfrentando se transformará em um poderoso testemunho da tua graça e do teu poder. E quando a nossa força se esgotar, quando não soubermos mais como lutar, quando a fadiga nos paralisar, ensina-nos a descansar em ti, ó Deus onipotente, porque sabemos que o Senhor é o Deus que peleja por nós, que entra na batalha em nosso favor e nos garante a vitória final. Que toda cadeia que nos prende seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda enfermidade desapareça dos nossos corpos e das nossas mentes pela virtude do teu Espírito Santo. Que todo plano maligno do inimigo seja desfeito e aniquilado pela tua santa intervenção. E que a tua glória seja manifesta em nossas vidas, Pai. Não para o nosso nome ser exaltado, mas para que o teu nome seja glorificado na terra. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, nós oramos. Nós cremos e nós tomamos posse da vitória que já é nossa por meio dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, neste momento santo, onde o céu toca a terra por meio da fé que habita em nossos corações, eu quero interceder por cada casa que me ouve. Visita os lares agora, Senhor. Entra em cada cômodo onde houver trevas, acende a luz, onde houver contenda,
planta a paz. Onde houver enfermidade, libera a cura. Passa, Senhor, com teu espírito sobre os casamentos em crise, sobre os filhos rebeldes, sobre os pais cansados. Que o teu bálsamo seja derramado sobre cada vida. Onde houver ausência, traz presença. Onde houver silêncio, fala com voz mansa. Onde houver abandono, traz consolo. Tu és Deus que se importa, que não esquece, que não ignora a lágrima derramada no travesseiro. Tu vês aquele que ninguém vê, ouves aquilo que ninguém ouve. Tu sondas o coração e conheces cada necessidade oculta. Como está escrito no Salmo 144, estende do alto a tua mão, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos. Sim, Senhor, livra-nos das águas profundas do desespero, da ansiedade, da depressão. Livra-nos do poder de palavras malditas lançadas contra nós, das feridas emocionais causadas por rejeição, abandono e desprezo. Senhor, ensina-nos a usar o tempo da espera. Quando tudo parecer parado, quando o céu parecer de bronze, ensina-nos a confiar. Aguardar não é perder tempo, é preparar-se. Ensina-nos a esperar com o coração adorando, com a alma firme, com os olhos fixos em Ti. Nos dias maus, sê o nosso abrigo. Nos dias bons, sê a nossa gratidão. Nos dias escuros, sê a nossa lâmpada. Nos dias de guerra, sê a nossa espada. E eu oro também por aqueles que estão lutando com dívidas, com contas que não fecham, com o salário que não dá. Deus da provisão, abre portas onde só há muros, multiplica o pouco, faz chover maná espiritual e material na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Dá sabedoria para administrar, dá oportunidades para recomeçar. Senhor, quebra hoje o ciclo de repetição de fracassos. Que esta geração não repita os erros da anterior. Que a maldição hereditária seja quebrada. Que sobre essa casa só haja bênção, transformação e salvação. E sobre aqueles que foram injustiçados, perseguidos, difamados. Deus justo, toma a causa em tuas mãos. Tu és o juiz que não dorme. Tu vês o que ninguém viu. Tu sabes o que foi dito por trás das portas. E eu clamo, entra com justiça. Restaura a honra, o nome, a dignidade. Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus. Cobre nossa mente, nossos sonhos, nossos passos. Livra-nos dos laços do passarinheiro, do ataque invisível, da seta que voa de dia e da peste que se move na escuridão. E, se alguém pensou em desistir, em acabar com tudo, Espírito Santo agora toca com poder, que toda morte espiritual, emocional, mental, seja agora vencida pela vida abundante que só vem de Ti, que haja renovo, novo fôlego, nova esperança, nova fé. Que esse deserto floresça, que do chão seco brote fonte, que do lugar da vergonha venha dupla honra. E profetizo mais uma vez, o que era escassez será abundância, o que era dor será cura, o que era vergonha será testemunho, o que era humilhação será exaltação, porque o Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós. Se essa oração falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de força espiritual, se inscreva no canal Uma Palavra Amiga, para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem a sua fé. Escreva nos comentários, eu me levanto em nome de Jesus, e vamos juntos formar uma corrente de fé e poder. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração.